Oi galera, Sensei Eduardo, Senpai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. E hoje a gente está com um quadro aqui um pouco diferente, nós vamos falar sobre artes marciais específicas e vamos vamos aprofundar um pouquinho nelas e mostrar com um pouco da história, um pouco da evolução da arte e outras coisas mais, né, Carlos? Pois é, pra gente que pratica o Kudo ou qualquer pessoa que queira evoluir como artista marcial, é importante deixar o preconceito de lado. Olhar, ter uma visão positiva sobre tudo que é apresentado para você, que sempre tem algum conhecimento bom. Então a gente está fazendo esse quadro onde a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada uma das artes marciais para ver tudo aquilo de bom que elas podem trazer para a gente, tanto num cenário mais amplo, tanto como dentro dessas artes marciais mesmo, né? É isso aí, ver como elas eram antes e como elas foram mudando, né, com o passar dos tempos, o que teve de bom, o que teve de, entre aspas, ruim, e comparar também com artes marciais mais amplas, né, Carlos? Pois é, como foi avisado, o vídeo de hoje é sobre o Taekwondo, que não é uma só arte marcial, na verdade tem várias vertentes diferentes, e a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso aí. É isso aí, depois nós vamos fazer sobre outras artes também, como Karatê, o Jiu-Jitsu, Hapkido, e às vezes outra arte também, dependendo. Exatamente, tudo é conhecimento. Vamos lá? O Taekwondo é uma arte marcial e esporte coreano, famosos por seus chutes plásticos e velozes. Aqueles que estudam a história do Taekwondo descobrem que é uma arte relativamente nova. General Choi Hong-hee é acreditado como criador da arte em 1957, porém, suas raízes começam muito antes da adoção desse nome e confundem-se com a própria história da Coreia. Os primeiros registros de civilização na Coreia datam de 8.000 a.C., e sua história é marcada por uma luta constante por sobrevivência. Por diversas vezes, foi subjugada pela China, ao norte, invadida por piratas japoneses ao sul e divididas em vários reinos que constantemente lutavam entre si. Por 2 vezes em toda sua história, o país se viu unificado. A primeira foi pelo Reino de Silla, em 676, e que durou até o final do século IX, quando mais uma vez se fragmentou em reinos independentes. A segunda vez foi quando foi unificado pela dinastia Koryo, de onde também se originou o nome do país. Ainda hoje, a Coreia se encontra dividida, ao norte um regime comunista e ao sul um regime democrático. Diversas formas de luta se desenvolveram através dos séculos de constantes invasões, sendo o Taekwondo a mais famosa. Antes do século VI, o Taekwondo já era praticado pelas forças que controlavam o país, e do século IX ao XII se tornou muito popular, sendo praticado e encorajado por todos, dos reis aos agricultores, não só fazendo parte do treinamento militar, como também se tornando um jogo ou atividade cultural, presente em diversos festivais, incluindo lutas com apostas. Até o final da dinastia Cheonsul, Kyoryung Taekwondo ou Kyoryung Tai era um costume popular, onde os cidadãos se dividiam em 2 grupos e se encontravam em um grande campo para lutar. Primeiro iam as crianças e depois os adultos, que disputavam, onde o vencedor continuava no campo escolhendo um próximo adversário para lutar. O último vencedor era chamado de An Magyeong Chansa, significa o melhor ou campeão ou o melhor jogador. Não havia prêmio para ele, porém era celebrado como um herói por ambos os times. Para ganhar a luta, devia-se derrubar o oponente usando um chute ou técnica de projeção. Essa prática foi banida pelos japoneses durante a ocupação da Coreia. Em 1905, o Império Coreano assinou um tratado de protetorado com o Japão. Porém, em 1910 foi anexado por eles. A partir daí, teve início um processo de supressão da cultura coreana. Templos e registros históricos foram destruídos. Atividades culturais proibidas. A língua japonesa começou a ser ensinada, assim como sua cultura sendo imposta à população coreana. Ao final da Segunda Guerra, e com a desocupação das tropas japonesas, várias escolas foram abertas na Coreia. Essas escolas são chamadas Kwans em coreano, sendo que 5 delas são as maiores
e as quais são atribuídas à criação do Taekwondo moderno. Os 5 kwans originais do Taekwondo são Songmu Kwan, fundada em 44 por Byung Jin-ho, um discípulo de Jishin Funakoshi, criador do Karatê Shotokan. Shun Do Kwan, fundada em 44 por Yeon Kyuk Lee, também discípulo de Funakoshi. Mo Do Kwan, de 45, fundada por Hang Hee, criador do Tang Soo Do, arte marcial praticada por Chuck Norris. Kwon Bop Bu, ou Shang Mu Kwan, 46, fundada por Byung In Yong, que estudou Kung Fu na Manchúria e Karatê no Japão, com Kanken Toyama, do estilo Shudo Ryu. Yun Mo Kwan, ou Jido Kwan, fundada em 46 por Sang Sup Chun, era originalmente uma escola de judô. Durante a década de 50, o governo sul-coreano promoveu uma tentativa de unificar essas escolas, criando uma só arte marcial coreana. Essa primeira tentativa foi liderada pelo general Choi Hong-hee, estudante da escola Shudo-kwan e criador da escola Odo-kwan dentro das Forças Armadas. General Choi reorganizou os katas japoneses, acrescentando chutes e seus conceitos de força, balanço e equilíbrio. As formas, inicialmente chamadas de Ryan e posteriormente de Tu, diferenciam-se dos katas em sua execução, relembrando alguns dos movimentos do Taekyon. Apesar das fortes pressões políticas, essas escolas continuaram a ensinar seus próprios estilos. Embora tenha atraído diversos praticantes de artes marciais, as escolas tradicionais não se submeteram ao estilo de Choi, que foi batizado de Taekwondo em 1957. Durante a década de 60, outros mestres também entraram em conflito com Choi, após este simular o Taekwondo na Coreia do Norte. Ainda ressentidos pelas atrocidades causadas pela Coreia do Norte, o governo sul-coreano retirou seu apoio ao general, que saiu da Associação Coreana e criou a Federação Internacional de Taekwondo, mudando-se para o Canadá. Dr. Um Yong-kim foi o responsável pela segunda iniciativa de unificação das escolas. Ao invés de criar um estilo e impor aos outros mestres, Dr. Kim juntou os representantes de cada um dos kwans para que estes criassem formas unificadas, cortando as relações estrangeiras. Cada escola continuou livre para passar suas próprias didáticas, porém foram adicionadas as novas formas e promovidas as competições. Em 1973, o ministro da Cultura, Esporte e Turismo do governo sul-coreano estabeleceu o Kukkiwon como novo Centro Nacional de Taekwondo. O Kukkiwon serve hoje como um centro onde atuam representantes das diversas escolas, estimulando o espírito marcial da arte, enquanto a Federação Mundial de Taekwondo promove o esporte de luta, que em 2000 entrou para as Olimpíadas. Então, galera, para começar, eu queria mostrar para vocês uma revista bem antiga que eu tenho, de uma super interessante, de novembro de 97, que tinha uma matéria sobre Taekwondo e outras artes marciais. Nessa revista aqui, eu tinha 12 anos na época, já apaixonado com Taekwondo, eles falam que a arte marcial acompanha a história do país desde a antiguidade, quando se promoviam combates em homenagem aos deuses. Os movimentos imitavam os gestos dos caçadores que usavam os pés para se defender dos animais. Então, eu com 12 anos, obviamente, eu imaginava aquele caçador coreano dando uma voadora num tigre, né? Uma coisa absurda. Porém, convenhamos, não é bem assim. O que acontece com artes marciais, e principalmente a coreana, é às vezes um exagero para criar-se uma mitologia em cima das coisas e a verdade é deixada um pouco de lado, é distorcida. Não precisa disso, é uma história muito bacana e convém estudar a realidade. O Taekyon surgiu quase como uma luta tribal coreana, muito provavelmente ao norte da Coreia, uma região montanhosa e da qual diversas batalhas foram travadas, principalmente para deter as dinastias chinesas que tentavam sempre invadir o território coreano. Então, uma teoria é justamente essa. Por conta desse terreno montanhoso, as pernas eram muito usadas,
a lá 300 de Esparta mesmo, em conjunto com as armas. Então provavelmente não foi uma arte criada por uma pessoa, mas foi uma arte criada de estratégias de guerrilha militar mesmo. E ela fez muito sucesso, está presente na cultura e está presente no que foi o desenvolvimento do Taekwondo moderno. Porém, nós vemos que são artes marciais diferentes. O Taekwondo, hoje em dia, foi resgatado, ele tem muita influência do Taekwondo. Enquanto o Taekwondo ele tem uma grande influência das artes marciais japonesas. Agora, assim como a história da Coreia é marcada por diversas guerras, diversos conflitos, infelizmente a história do Taekwondo moderno também é. Existe muito ódio, separação e rixas, quer seja entre estilos, federações, mestres e tudo mais. Então vamos conversar sobre isso um pouco. Primeira rixa que tem, obviamente, é sobre os dois grandes estilos e federações, a ITF, International Taekwondo Federation, e a WTF. Esse é um ódio meio que unilateral, ele vem apenas da ITF. Por um lado dá para entender, afinal foram os primeiros, foram os criadores do nome, e depois usaram-se o mesmo nome para essa outra modalidade, né? Porém, a verdade é que o mestre Choi tentou impor um estilo nas outras escolas que não aceitaram, enquanto o real objetivo do governo coreano era unificar as escolas, para que se criasse uma arte marcial coreana. Então, culpado, não culpado, uma coisa que eu acho que eu vou repetir sempre aqui é, gente, vamos parar de propagar o ódio. Pode ter tido uma rixa décadas atrás. A gente não tem nada com isso. Se você gosta desse estilo ou daquele estilo, bom para você. Não precisa disso. As pessoas tendem a pensar que o Taekwondo ITF é mais marcial, voltado para técnicas de combate, defesa pessoal, e o WTF é puramente esportivo, o que não é verdade. Ambos os esportes têm suas partes tradicionais, suas partes mais defesa pessoal e um lado esportivo. O que acontece é que o Taekwondo Kukkiwon é olímpico, então está em outro nível de competitividade, é um esporte profissional. O Taekwondo ITF segue os preceitos do seu criador, General Choi. Os treinos realizados por eles, mais inovações que foram feitas ao longo dos anos. A forma de competição do Taekwondo ITF costuma ser semi-contato, ou seja, não é permitido um nocaute. Algumas competições permitem, mas na maioria não. É uma competição de point sparring. Já no Taekwondo WTF, como foi feito da união das 5 grandes escolas, tem apenas 2 coisas que são padronizadas no mundo inteiro nele, que são as formas, os punses, e as regras de competição. Então, o resto tudo é aberto, fica mais a cargo de cada escola trabalhar à sua maneira. O que você vai achar em academias de ambos os estilos são mestres que são mais voltados para a competição, ou seja, você vai ter muito mais treino de competição do que treino marcial. Você vai ter academias mais voltadas para a arte marcial tradicional, onde se vai se treinar as competições, porém também vai se ir além disso. E, infelizmente, você tem aquelas academias que usam apenas as formas e lutas combinadas, como decorebas, para passar de faixa, famoso comércio de faixa. O que é estipulado na apostila da Kukkiwon é que sejam desenvolvidas lutas combinadas de 1 ataque, 2 ataques, 3 ataques, lutas combinadas ajoelhadas, sentadas ou deitadas, com luta de solo, e técnicas de defesa pessoal armadas ou desarmadas. Vale lembrar que isso é apenas a introdução. Luta combinada por si só não adianta muita coisa. Nós falamos aqui no canal, o sparring é fundamental, ok? E aí que entra a questão, outras coisas estipuladas nas apostilas. Lutas 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, regras de competição, regras livres. O que infelizmente acontece aqui no Brasil é uma preguiça de mudar. A maioria das academias continua usando as mesmas lutas combinadas que eram trabalhadas na década de 70 para lá de
ultrapassadas, e quando essas lutas combinadas sofrem mudanças, é para serem simplificadas, para facilitar ainda mais do aluno passar a faixa. E dificilmente são trabalhados a continuação disso, o combate real. Nesse aspecto, cabe a cada mestre desenvolver o seu próprio estilo e ir além. Então nós temos ótimos exemplos de mestres que desenvolvem lutas combinadas bem completas e mestres como Dong Li que vão além, estimulam o combate usando mais técnicas, eles treinam a aplicação dessas técnicas no combate real com muito sparring. Analisando o lado esportivo do Taekwondo de ambas as modalidades, primeira coisa que deve se levar em conta, pessoal, é que atletas profissionais lutam para vencer. Eles não estão se importando com dar show, com fazer bonito, nem com se as técnicas são aplicáveis num ambiente de defesa pessoal. Eles fazem o que tem que ser feito para vencer. E quando a gente vai para regras mais restritas, certas técnicas pouco convencionais acabam aparecendo. Começando pelo Taekwondo ITF, o sistema de sparring dele é de semi-contato. A grande maioria das competições não permitem um nocaute, assim como as de Karatê. Então, ou você pode ser punido ou desclassificado por excesso de força, ou isso é levado como uma lesão na luta, ou seja, não tem aqueles 10 segundos de uma luta normal. O atleta tem 1 minuto ou mais para recuperar e voltar ao combate. Você não ganha nenhum ponto extra por conta disso. Isso leva ao uso da perna da frente, chutes duplos. Isso sempre esteve presente no Taekwondo ITF. Não estava presente no Taekwondo WTF até a introdução do colete eletrônico, que por conta dessa baixa pressão para marcar ponto, acabou levando os atletas a usarem esse mesmo tipo de técnica, típica de esporte de point sparring, de semi-contato. O que não quer dizer que o WTF tenha se tornado semi-contato, porque nas competições ainda assim é permitido o nocaute. Você pode buscar nocautear o adversário. Uma crítica recorrente é que o Taekwondo olímpico não tem socos, não tem braço. Mas isso é a mesma coisa que criticar o boxe por não ter chutes. Não faz sentido. A competição foi feita para seguir esse padrão, para relembrar ou trazer de volta o que era o Taekwondo, bastante uso das pernas. Obviamente que se você luta assim, você não se preocupa com socos na cara nem nada, isso é fato, mas isso é da competição e a gente tem que ver o que essa competição pode trazer de bom para o lutador e o que a gente pode pegar dela para levar para uma situação mais ampla. Da mesma forma, no Taekwondo ITF, que permite socos no rosto, existem algumas restrições e da mesma forma que acontecem em campeonatos de kickbox, de karatê, de point sparring, por não ser necessário uma contundência muito grande, os atletas também não se preocupam em se defender muito. Eles se jogam muito para frente, então acaba acontecendo também algumas técnicas que passam longe daquilo que foi idealizado pelo criador da arte marcial, o general Choi Hun-hee. Mas isso é normal. Quando você coloca um esporte, acontece isso. Até mesmo no MMA, você vai ver lutadores se aproveitando da regra de 3 apoios, por exemplo, várias coisas para evitar ser atacado ou para conseguir pontuar melhor em determinadas situações. Isso é normal do esporte, isso não vale criticar isso, você tem que respeitar, porque se a pessoa é um atleta, pare e pensa em tudo que ela sacrifica para poder estar lá. Agora, pessoal, mesmo com essa abertura para um treino mais tradicional, com técnicas fora da competição, uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, sem sparring não tem como você saber se funciona. O sparring é fundamental. E às vezes gera essa confusão, a pessoa achar que é quem treina o tradicional que tem mais condição de se defender, quando na verdade as competições de Taekwondo evoluíram muito. E elas trazem algo de muito bom para os seus praticantes. E quem é bom no Taekwondo vai ser bom para aplicar as técnicas que ele usa em competição para se defender. Muito mais do que uma pessoa que treina 1.500 técnicas mirabolantes, porém não aplica elas em combate.
Então, enquanto aqui a gente ainda fica brigando, disputando qual estilo que é melhor, qual que é a federação que é boa, em outros lugares há uma abertura muito maior. Há academias que treinam taekwondo, as duas modalidades de taekwondo, e deixar o aluno escolher o caminho que ele quer, ou seja, elas se completam. Há academias que treinam mais defesa pessoal, há academias que treinam taekwondo, porém voltado para eventos de kickbox e de outras modalidades. Aqui a gente continua, né, estagnado, mas cabe a cada um decidir qual que é o melhor para ele, não é qual que é o melhor estilo, qual que ele gosta mais, qual que ele se identifica mais, em vez de ficar denegrindo o outro. Outra coisa é entender o que essa arte realmente tem para trazer de bom para vocês, ok? Assim como um boxe, por exemplo, faz uma diferença absurda na técnica de socos que os seus praticantes têm, por causa da dedicação que ele tem a eles, o taekwondo é a mesma coisa, galera. Apesar de ter toda essa outra gama de técnicas, um principal fator do taekwondo são os chutes, é a competição. O que isso pode trazer de bem se adaptado para outras artes marciais ou outras situações. Isso cabe a você ter um olhar positivo com relação ao que você está treinando, em vez de simplesmente ficar criticando. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Obviamente que falar sobre uma arte marcial é sempre um assunto muito extenso, né? A gente fala aí de décadas, às vezes, dependendo de onde a gente vai buscar, milênios, né? Quando a gente vai procurar a origem de uma arte marcial. Mas se vocês curtiram esse assunto, ou se vocês querem que a gente se aprofunde mais sobre alguns dos temas que a gente abordou, pode deixar aí nos comentários, né? Somos amantes de artes marciais e a gente adora falar sobre isso. É isso aí, galera. Lembrando que antes de sermos kudokas, a gente praticou várias outras artes marciais, e hoje no Kudo a gente consegue levar tudo para um mesmo campo sem perder nada. Sem perder nada. Exatamente, aproveitando tudo. Aproveitando tudo. E isso é uma das essências que a gente quer deixar aqui para vocês, que não importa a arte que vocês praticam, que vocês podem sim treinar outras modalidades e juntar uma modalidade com a outra sem preconceito e sem distinção entre artes, né? Exatamente. O principal que vocês devem sempre ter em mente, que ainda mais como falando de artes marciais orientais, mas não restritos a elas, treinar a arte marcial é uma experiência cultural também. Então você treina no taekwondo, você está tendo um pouquinho do espírito coreano da coisa. No karatê é a mesma coisa. Então não é simplesmente soco-chute, né? É muito mais. É milênios de história aí comprimidos ali naquilo que você está fazendo. Exatamente. Lembre-se, tenha uma mente aberta e treine vários estilos. E até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.